Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós vamos falar sobre produção de textos autorais, verbais e multimodais ou derivadas. Professora, pelo amor de Deus, que conteúdo é esse? Que objeto de conhecimento gigante? Que produção de texto é essa? Vamos lá, pessoal. Olha só o que eu tenho aí na tela. Vamos começar primeiro falando que o nosso foco aqui é produção de textos, tá? E essa produção de texto nós vamos focar em produções que são autorais, que se dividem aí em produções primeiro verbais e depois multimodais, e em produções de texto derivadas, que são duas coisas completamente diferentes e que no decorrer dessa aula vocês vão aprender como identificar, como diferenciar, tá? Então, o nosso objetivo aqui é tratar dessas produções, porque de repente, quando nós falamos de produção de texto, pensa-se de algo que, obviamente, você tem ali uma inspiração, nada se cria do nada, é tanto que quando se fala do processo de escrita, de redação de texto, uma das orientações que se tem é que a pessoa que redige esse texto deve ter um repertório amplo de leitura, mas nós falamos que, normalmente, no geral, as produções dizem que elas são completamente autorais. E não, existem produções que elas são autorais e há outras que são derivadas. E é isso que nós vamos aprender agora. Primeiramente, como vocês observam aí na tela, nós temos o que é a produção autoral, que nada mais é do que a criação de textos originais. Essa criação eu coloquei aqui no slide para vocês pelos alunos, mas pode ser que eu tenha textos originais, que é como aparece na maioria das vezes, por escritores, tá? Obviamente, quando a gente fala desses textos originais, eu faço uma relação maior quando eu tenho ali um texto que ele é não literário. Produções derivadas a gente costuma observar muitos nos textos literários. Os não literários a gente consegue observar ali algo mais autoral, que partiu do escritor em si. Mas quando eu coloco aí, como aparece na tela para vocês, quando se fala de alunos, é para que fique mais claro para vocês, tá? Então, aqui eu tenho a expressão de ideias, sentimentos e perspectivas pessoais. Então, quais são as características de um texto autoral? Primeiro é a originalidade e criatividade. Então, cada texto, ele traz uma perspectiva única do autor, né? Embora ele tenha ali um processo de certa ligação com outros pensamentos, ele tem o ponto de vista pessoal dele, tá? Então, a voz do autor é uma outra característica que aparece. Então, eu tenho um estilo pessoal, tenho uma forma única de escrever. E por que é importante esse exercício de produção de texto autoral? Para desenvolvimento aí da capacidade de análise crítica, tá? Do pensamento crítico, essa análise e reflexão, desenvolvimento aí da habilidade de escrita, da expressão pessoal, que mostra aí as suas ideias e emoções aí autenticamente, de maneira única, tá? Então, essa produção de texto autoral, ela é importante para o desenvolvimento de vocês. Portanto, quando se pede lá na sala de aula que você faça uma redação, que você faça um artigo de opinião, que você participe de um debate, obviamente, observa que debate também é uma produção de texto, viu? Verbalizada, sim, não escrita, mas verbalizada, mas mesmo assim uma produção textual. E quando você debate, quando você se posiciona ou quando você fala sobre determinada temática, dando o seu ponto de vista, você tem ali uma produção textual autoral, tá, pessoal? Então, em seguida, nós temos aí para vocês os textos verbais. Então, nós já conceituamos aqui o que são textos autorais. E agora nós vamos falar de textos verbais. Então, quando nós falamos de texto verbal, são textos compostos aí apenas por linguagem escrita ou oral. Isso significa, pessoal, que eu tenho aqui obrigatoriamente a presença da palavra.
né? Essa palavra ela pode ser escrita ou pode ser verbalizada. Então, quando nós falamos desse processo de produção, novamente enfatizo que nós temos essas duas modalidades, tá? E quais são as características? Olha só o que eu tenho. Eu tenho uma característica dessa expressão, tá? Com foco na expressão, por meio das palavras, e estrutura textual. Essa estrutura textual, pessoal, envolve a tipologia e os gêneros textuais. Então, quais gêneros textuais eu posso colocar como exemplo aqui, professora? Então, eu tenho poemas, contos, crônicas, paródias, fanfics escritas. Então, são textos aí que são verbais, tá? Então, aqui nós estamos falando dessa caracterização da verbalização. Já os textos multimodais, pessoal, que é esse aqui, o segundo tópicozinho da nossa aula, ele é composto por múltiplas linguagens. Então, aqui eu tenho a presença da fala, quando eu estou falando aqui da língua em uma perspectiva da oralidade. Eu tenho a presença de recursos visuais, de recursos imagéticos, enquanto a verbal se limita apenas ao uso da palavra em si, da escrita ou da oralização dela. Nessa multimodalidade aqui, como aparece aí na tela para vocês, eu tenho aí algo que envolve aí múltiplas linguagens para que se chegue ao objetivo principal, que é a comunicação, a transmissão de uma informação, e a depender do gênero ou da sua função, o gênero vai mudar, tá? Então, a multimodalidade é uma comunicação contemporânea, quer dizer, ela é do hoje, ela tem sido muito utilizada e ela amplia as possibilidades de expressão criativa. Agora, se você pensa numa perspectiva temporal anterior a que nós estamos agora, você consegue observar a importância dessa inserção da multimodalidade, tá? Porque imagina só na comunidade surda, como que vai ser esse processo de leitura de um determinado texto em que os recursos visuais seriam extremamente necessários para uma compreensão mais ampla e mais efetiva, entende? Então, é um recurso muito utilizado e contemporâneo, que tem ganhado força nos últimos tempos, tá? E aí, em seguida, eu tenho para vocês as produções derivadas. Então, a gente já disse o que é texto autoral, que eles são divididos em verbais e multimodais. Agora, nós vamos na derivada. O que é uma produção derivada? Você saberia me dizer? Professora, será que derivada é porque vem de outra produção? Como é que é? Como eu consigo identificar? Então, olha só, um exemplo de produção derivada que aparece aí para vocês é a intertextualidade. Então, produções derivadas são textos que são criados a partir de obras já existentes, tá? Então, mantém-se a relação com o texto original. Essa relação, ela é percebida através da intertextualidade. Então, aí, quais os tipos de intertextualidade existem? Professora, a senhora já disse que é uma produção derivada, vem de outros textos ali. Mas como é que eu identifico isso? Porque, perfeito, vem de outro. Mas como isso se aparece no texto? Quais aspectos linguísticos? Como eu posso identificar isso? Como eu sei se um texto que eu estou lendo ali é uma produção autoral ou derivada? Então, olha essa classificação das intertextualidades que aparece para vocês aí na tela, vai ajudar muito nesse processo de identificação, tá? A primeira delas é a alusão, que é uma referência implícita a outro texto. Então, eu não tenho aqui uma menção direta, mas ela fica ali nas entrelinhas e muitas vezes é mais difícil de se identificar porque exige do leitor, daquele que faz a leitura ali do texto, um conhecimento de mundo maior ou mais amplo, tá? Em seguida, eu tenho a citação. Já a citação, ela é uma reprodução exata, ela é explícita, tá? Eu tenho aqui um trecho de outro texto que geralmente aparece aqui pela pontuação das aspas, tá? Em seguida, eu tenho a paródia, que é a modificação de sentido do texto original, com o objetivo de ironizar. Eu tenho ali uma ironia ou uma sátira, tá? Então, normalmente, a paródia ela é utilizada como uma forma de crítica, tá bom?
E essa crítica é feita como? Através de ironia e satirização. Já a próxima modalidade aí de intertextualidade, tá? São as paráfrases, que é uma reformulação de um texto. Ele é escrito de outra forma, mas mantém aqui o sentido original. E por último, a estilização, que é a adaptação de um texto para um estilo diferente, que vai gerar aí uma interpretação também diferente. Então, essas formas aí, elas dialogam aí, permitem que se possa dialogar criticamente com textos já existentes. É um recurso, pessoal, que vocês vão ver de maneira mais incisiva e mais disseminada nos textos literários. Então, eu pego um texto de uma escola literária do realismo, comparo com o modernismo, ou eu pego um texto ali do romantismo, eu tenho trechos ali que fazem referência. Então, é um recurso muito utilizado pelos escritores, tá? E aí é importante que você tenha esse trabalho de conhecimento, porque como eu vou identificar, professora, uma produção derivada, se eu não tenho um repertório de leitura amplo? Portanto, esse exercício de produção e identificação dessas características de texto exigem de você uma leitura maior, tá certo? Em seguida, pessoal, eu tenho aí para vocês na tela a paródia, alguns exemplos, tá? A paródia, ela envolve aí o riso, a crítica e a criatividade. Então, é uma forma de intertextualidade aí que tem a modificação do texto original. Então, aqui eu tenho a ironia, né? Eu tenho a sátira, eu tenho o questionamento. Então, é muito comum que isso se apareça para vocês, tá? Então, aqui, qual é o objetivo? É dialogar criticamente com textos existentes. Então, eu tenho aqui a criação aqui de novas interpretações, tá, pessoal? Então, essas novas interpretações, elas vão aparecer como? Através da imitação, da ironia do original. Então, justamente essas características que aparecem adiante para vocês já foram mencionadas aqui. Em seguida, eu tenho aqui os 3 tipos de paródia. Então, eu tenho a verbal, a formal e a temática. A verbal é a substituição ou a supressão de poucas palavras. Então, eu tenho a alteração do sentido com a alteração de algumas palavras ali. Já a formal, ela pega a forma do texto, o estilo do texto original, e aí cria de maneira a fazer uma crítica e uma sátira e uma ironia. A temática, por sua vez, ela imita as ideias, tá? E o estilo do autor. Então, observa que cada uma se concretiza de forma diferente, mas não perde a característica da paródia, tá, pessoal? Agora, professora, eu tô vendo que a senhora colocou aí na tela um exemplo de um texto literário, não foi? Foi justamente para mostrar para vocês esse processo de produção derivada e que se concretiza aí nas produções literárias. Olha o exemplo que eu trouxe aí para vocês. Esse exemplo aí é da Canção do Exílio. É uma produção aí de um texto autoral, tá? Do Gonçalves Dias, que se vincula ao romantismo brasileiro, a primeira geração do romantismo, e que a partir dela se cria aí um diálogo crítico. Então, outros escritores revisitam essa obra e aí fazem paródias dela. Acerca dessas paródias, o Casimiro de Abreu, o Oswald de Andrade, o Ferreira Goulart, e assim sucessivamente fazem aí outras paródias que se vinculam à Canção do Exílio. Então, aí eu tenho um trecho para vocês que diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, esse é o exemplo 1. Já o exemplo 2, eu tenho aqui meus 8 anos, que é também uma paródia e que também é muito utilizado. Então, é do Casimiro de Abreu, já é uma obra aí que vai questionar aí a nostalgia romântica, tá?
Então, o Oswald de Andrade ele vai fazer esse questionamento. Então, o que se observa é que se mantém a estrutura textual, se mantém ali algumas características de organização de versos, de organização de estrofes bonitinha, a sonoridade ela permanece praticamente a mesma, só que o objetivo é diferente, a intenção literária é diferente. Então, essa é a característica da paródia, tá, pessoal? Outro recurso que aparece aí de outro texto aí, que é derivado, são as fanfics, que são nada mais, nada menos que histórias criadas pelos fãs. Isso significa dizer que, com base em uma obra já existente, eles criam aí uma versão final, muda a narrativa, mas mantém aí os personagens, os mundos, tá? Então, eu tenho aqui as fanfics baseadas aqui nos universos ficcionais que já existem, a criação colaborativa e comunitária, compartilhada em plataformas digitais, então o formato não é o livro impresso, mas sim, efetivamente, unicamente em plataformas digitais. É uma produção realmente derivada. Então, expressa essa relação entre o fã com a obra original, tá? Então, aqui a característica principal das fanfics é o "e se". Isso significa dizer, professora, eu posso escrever uma fanfic? Pode. Imagine só que você assistiu a um filme ou a uma série e que você não gostou do desfecho de determinado personagem ou do desfecho da história como um todo. Ah, professora, mas poderia ter uma continuação dessa história, será que é possível? Então, a fanfic é uma produção textual que te permite essa abertura, tá? Então, essa é uma característica aí da fanfic como uma produção derivada, tá, pessoal? Em seguida, eu tenho aí para vocês os fanclips, que também tem aí, surge com o fenômeno da internet. Então, eu tenho o audiovisual criativo. Então, ela é criada também por fãs. Então, combinando aqui cenas de filmes, séries ou vídeos com música para criar uma narrativa visual nova ou pessoal. Então, aqui eu tenho como característica a combinação de imagens e sons, a edição criativa e sincronizada. Eu tenho a narrativa visual própria. Então, tudo gira em torno aí da visão pessoal, da interpretação pessoal. Então, isso vai aparecer nas redes, como aparece no TikTok, no YouTube, no Instagram, tá, pessoal? Professora, eu acho que agora eu entendi que a produção autoral ela vem ali com característica própria, com característica específica, não tem vinculação a outros textos. E a derivada ela vem ali com base explícita de outras obras, é isso? É isso mesmo. Mas será que você assimilou todos os conteúdos, os conhecimentos aqui que foram passados no decorrer da aula? Olha só essa questão que eu trouxe para vocês. Diz assim, questão 1. As produções derivadas, como paródias, fanfics e fanclips, têm como um fato de, letra A, reproduzirem fielmente a obra original sem modificação? Não. Eu tenho aqui a obra original, mas ela tem modificação, então essa assertiva aqui não é a correta. Letra B. Substituírem completamente o texto base por outro, sem relação temática, não é uma produção derivada, tá, pessoal? Isso aqui. C. Negarem a autoria do texto original em nome de uma nova criação? Não. Normalmente se expressa a autoria do texto original, então eu tenho aqui a crítica, como aparece ali na paródia. Letra D. Dialogarem com a obra original, reinterpretando-a com novos sentidos. Essa aqui é a minha assertiva correta. Então, a letra A, B, C está equivocada. Aqui eu tenho diálogo com a obra original. Essa aqui é a minha assertiva correta. E a letra E, copiarem o conteúdo e o estilo de outro autor com fins acadêmicos. Então, copiar por si só não se caracteriza como uma produção de texto, tá, pessoal? Então, por isso que a letra E não está correta. A segunda questão é sobre uma situação. Então, vamos fazer a leitura dela? Diz assim: um grupo de estudantes criou um vídeo musical em que
reescreve a letra de uma canção famosa para falar sobre os desafios da vida escolar. O ritmo e a melodia originais foram mantidos, mas as palavras foram substituídas por termos relacionados à rotina dos alunos. Essa produção é um exemplo de fanfic, de paródia, estilização, fanclip ou remix digital. Então, a nossa resposta aqui é uma paródia, tá? Embora a gente poderia acontecer de ser feita uma confusão com o fanclip, eita, com o fanclip, tá? Mas não é, embora eu tenha ritmo, eu tenha melodia, eu tenha um vídeo musical, o que se altera em si é a letra dessa música, tá? Então, portanto, eu tenho uma paródia. A nossa terceira e última questão já vai se tratar aqui da multimodalidade nas produções autorais. Então, diz assim: em relação a essa multimodalidade nas produções autorais, assinale a alternativa correta. Letra A. A multimodalidade ocorre apenas em textos literários? E aí, o que vocês acham? Letra B. Textos multimodais utilizam exclusivamente imagens e sons sem palavras, né? Eu tenho a ausência da palavra na multimodalidade? Letra C. É uma combinação de diferentes linguagens. Visual, verbal, visual, sonora, gestual. Então, essa aqui é a minha assertiva correta, tá? Então, eu tenho sim a presença da palavra e não se limita apenas ao texto literário, tá, pessoal? Letra D. Apenas vídeos e filmes podem ser considerados multimodais? Não apenas. Letra E. A multimodalidade substitui o texto verbal, tornando-o desnecessário? Não, a multimodalidade ela aparece como um suporte ao texto verbal, como uma forma a mais de expressar aquilo que se busca, que aquele escritor busca trazer, tá, pessoal? Então, nós chegamos ao final da nossa aula, lembrando que nós falamos aqui sobre produções autorais, sobre produções derivadas e que todas são importantes para o âmbito aí de vocês enquanto estudantes, tá certo? Então, nós vimos, olha só, que as produções derivadas, como aparecem aí na tela para vocês, elas reinterpretam obras conhecidas, dando a elas novos sentidos por meio da criatividade e do diálogo com a cultura. E já as autorais é criar algo que expressa ideias e emoções próprias, onde eu posso usar apenas palavras ou eu posso usar diferentes linguagens, tá? Essas aqui são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre produções autorais e derivadas. A nossa aula fica por aqui. Eu te vejo numa próxima. Tchau!